conforme desse. Boa noite a todos, bem-vindo ao FNP 360, dia 2 de julho. Nosso convidado, Semi Kim, para falar de Open Bank. Ele já esteve aqui semana passada, nos ensinando bastante sobre banco digital. E aí, ao final, a gente conversando, percebemos que como o Open Bank é um formador, né, uma parte do famoso CAC, custo de aquisição de clientes, eu pedi ao Semi que voltasse para conversar sobre o Open Bank e essas questões de custo de aquisição de cliente. Semi, só um minutinho, eu preciso fazer uma questão de compliance aqui, só um minuto. Eu preciso compartilhar isso aqui com vocês, que é o seguinte, isso aqui foi feito pela nossa gloriosa Silvana aí, há um tempo atrás, e está aqui, né? Dia 2, FNP, Open Bank, convidado é o Semi, disclaimer, né? As manifestações expressas por integrantes da FNP e por convidados que participam desse evento, transmissões online, representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FNP. Lembramos também que todos os aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea, e com isso autorizam a transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais da FNP. Tá? Então, eu vou precisar fazer isso. E, Semi, olha só, eu dei uma roubadinha ali do teu LinkedIn, tá? Só para você se apresentar aí antes, tá? Porque nós não fizemos isso semana passada e foi como é que eu vou falar? Não sei, foi uma falta de educação da minha parte. Entendeu? Eu também entrei atrasado. Não, fica à vontade, fala o que você quiser, se apresenta, porque são muitos anos de inovação, sempre trabalhando em Itaú, então fica à vontade. Tá, só para me apresentar aqui, meu nome é Semi, eu fico aqui em São Paulo. Atualmente, eu até não preciso atualizar, eu estou como head aqui do Nebula. Nebula é uma aceleradora de startups que a gente está criando aqui para o grupo da Stater. Por acaso, a Stater é uma boutique de M&A que está com mandato aí dos bancos, o antigo Indusval, Voiter, o Let's Bank, que era o antigo Smart Bank. Tem também no grupo a TRR Seguros, tem uma InsurTech que a gente criou chamada Seu Guru, e tem uma fintech que a gente comprou chamada IOU. Então, a gente pegou todas essas empresas e a gente fica aqui no mesmo prédio. E eu peguei os 2 últimos andares aqui para fazer essa aceleradora, então eu estou como o head desse novo projeto. Tá? Mas até então, eu estava como head de inovação e novos negócios do Voiter. Ano passado eu peguei a área de produtos cash, produtos câmbio também, mas acabei entregando felizmente essa área. Eu também tenho uma consultoria que começou como uma consultoria de Corporate Innovation. Na época do BBA, eu fui da área comercial e depois eu fui para inovação. Então, toda empresa que queria falar de inovação, eu quero falar de inovação com o Itaú BBA. E a gente não tinha nenhuma figura dessa. E como eu já tinha passado pelo comercial, eu acabei virando essa figura. E aí eu vi que as empresas queriam uma ajuda para fazer a transformação digital lá. Então, eu abri essa consultoria, o banco tinha deixado eu tocar isso em paralelo. E basicamente era Corporate Innovation, né? Era projetos de inovação para empresas corporate. Eu sempre achei que eu queria consultoria, por isso que eu abri a consultoria, até que eu tive uma consultoria e vi que não era o que eu queria. Então, eu parei de fazer isso. E eu pivotei para fazer fundraising de startups. Por quê? Porque quando eu entrei no GV Angels e comecei a investir em startup, eu percebi que ninguém ajuda a startup a fazer captação. E eu falei, mercado interessante, deixa eu começar a fazer isso. E aí veio, por acaso, uma startup do Cubo querendo captar. Eu não tinha diferencial competitivo, o nosso diferencial era que o meu sócio era mentor deles, então a due diligence ia ser mais rápida. A gente prometeu, em 1 mês o dinheiro está na sua conta. Eu falei, beleza, eu faço com vocês. A gente saiu correndo, falamos com vários investidores, amigos, cara do mercado financeiro, conseguimos lá o dinheiro em 1 mês e 4 dias, porque teve um feriado no meio, então a gente pode falar que teve sucesso na primeira captação. E aí ficou aquela dúvida, né? Será que foi sorte ou será que tem um mercado aí? A gente foi fazer a segunda captação para uma startup lá do Sul, deu certo. Aí essa primeira pediu para fazer uma segunda perna, deu certo. Depois a quarta, quinta.
Hoje eu acho que a gente tem um portfólio de umas 40 captações realizadas. Aí, nesse meio tempo, a gente percebeu que ninguém faz secundária de startup, então comecei a fazer secundária, operação estruturada e M&A de startup. Finalizamos um M&A agora do Grupo MOL com a Razões para Acreditar, que é um site de notícias boas aí. E aí estamos finalizando um terceiro M&A agora, que é entre uma empresa que vende artigos pet com uma empresa de brinquedos pet. Então, são empresas pequenas, tal, a gente está consolidando, porque muitas vezes o ticket do VC não cabe numa startup. Então, quando você junta elas, eu consigo abrir mais portas, né? Então, e hoje essa consultoria faz muito disso. Eu faço valuation de startup, pitch deck, que eu não gosto de fazer, mas a gente faz, né, em troca de um dinheirinho. Tô brincando. Mas a gente faz muito fundraising, tá? Muita captação. Eu sou parceiro da Mirai, que é uma corretora que também começou a fazer isso daí, mas de uma maneira mais profissional, né? Então eu faço tickets menores, quando o ticket é muito grande eu terceirizo. Também sou CFO de uma startup lá de Chicago, que é uma aceleradora lá fora que internacionaliza startups brasileiras. Então, se a startup vem para mim com plano de internacionalização, eu já vou via Ideal Lunchbox, né? E agora eu estou mais em 2 aceleradoras, as 2 são early stage. Uma delas é para universitários, então a gente conversa com as ligas empreendedoras, universitários lá na faculdade, quer criar uma startup, a gente mentora e ajuda ele a tirar isso do papel. E o outro é o extremo oposto, são caras de mercado que estão executivos que saíram, estão aposentados e agora querem empreender e a gente ajuda eles a empreenderem, né? Então, e aí eu estou como conselheiro lá no FGV Ventures, que é a aceleradora do GV, e como conselheiro de algumas startups, entre elas a Vuzu, a 99 Jobs, a Razões para Acreditar, e por aí vai, e algumas associações. Eu sou diretor de startups do Octa, que é uma associação de coreanos fora da Coreia. Eu sou conselheiro da BIV, que é a Associação Brasileira da Indústria do Vestuário. Eu não tenho nada a ver com vestuário, mas coreano tem loja de roupa, então me botaram lá para fazer a parte tecnológica. E aí, mais ou menos o que eu estou fazendo hoje, deve ser mais ou menos isso, tá? Você faz mais ou menos, você faz coisa para burra, mas tudo bem. É sério. Eu fiquei impressionado. Aí eu tenho cara de novo, eu falei isso mas eu tenho 16 anos de mercado financeiro, então passei por UBS Pactual, Rio Bravo, 11 anos em Itaú BBA, agora 2 anos aqui no grupo do Voiter. Tenho 3 filhos, então é só cara de novo mesmo. E a ideia hoje, quando falaram de Open Banking, pediram para eu tentar dar uma nivelada no conceito, né? Então eu trouxe aqui só, deve levar uns 5 minutos para falar do conceito, falar de algumas startups que a gente enxerga dentro desse mercado, tá? Aí já é mais a minha praia. E aí provavelmente abrir para um bate-papo aí, perguntas, dúvidas. E eu acho que aí fica mais rico. Tudo bem? Tudo, mas você vai compartilhar como é que eu faço aqui? Não, eu não vou compartilhar, só vou falar, porque Só vai falar? Então tá. é mais fácil, porque na verdade o conceito de Open Bank surgiu lá fora, né? Surgiu na Inglaterra, e a grande ideia era que os bancos tinham monopólio, e parece um pouco aqui, né? Um oligopólio, e tinham um diferencial competitivo muito grande, né? E como oligopólio, tinha esse conceito de que o serviço era ruim e as taxas eram muito altas e coisa e tal. E o Banco Central vem tentando mudar esse cenário, né? E aí o Open Banking é uma das ferramentas para mudar isso. O Pix é uma das ferramentas, mas o Open Banking é outra. O Pix fica claro, né? A gente, pessoa física, paga 0 no Pix. Antigamente era uma TED, né? Eu, como no Itaú BBA, eu comprava 13,50 numa TED, né? E aí eles estão deixando de ganhar isso daí, eu deixo de ganhar o floating, né? Que vai vir o Pix cobrança, mata meu floating de boleto, vai matar meu boleto, vai matar meu débito, vai matar muita coisa, né? Então, essa democratização do mercado financeiro por parte do Banco Central, uma dessas ferramentais, né? É o próprio Open Banking, tá?
O Open Banking, o que ele é? Ele é um conjunto de regras que visa compartilhar os dados entre as instituições. Porque os bancos, eles sempre acharam que os dados que eles receberam dos clientes pertenciam a eles, né? E o Open Banking nada mais é do que uma regra que fala, pô, os dados que você tem do seu cliente não são seus, são do seu cliente. E a partir do momento que ele opta por abrir esses dados para outra pessoa, você, como instituição detentora desses dados, você tem que abrir esses dados para outra pessoa. Simples assim, cliente dá consentimento, você é obrigado a abrir os dados. Ponto. Quem é vocês? Aqui ele fala de nível S1, S2, mas no final das contas são obrigatoriamente os grandes bancos e opcionalmente os bancos menores. Todo mundo que faz parte do sistema. Aí vem a pergunta, será que quem é menor vai querer fazer parte disso? Eu acredito que sim, principalmente as fintechs. Por quê? Porque, aí é a opinião minha, tá? Porque o grande diferencial dos bancos são os dados que ele tem. Eu, como fintech, eu não tenho dado do cliente. Eu vou ser obrigado a abrir meus dados. Só que eu não tenho muito dado. Eu tenho mais a ganhar do que a perder. Então, obviamente, os grandes bancos entrando nisso, os pequenos vão querer participar também, tá? Quem são os grandes bancos obrigados a entrar? Esse S1, S2 aqui. Ele fala de 10%, 1 a 10% do PIB aí. Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander, BNDES, Citi, Credi, e por aí vai. São esses bancões. Que por acaso são os detentores de boa parte dos nossos dados, né? Então, se esses caras estão dentro, vale muito a pena você, como uma fintech, entrar também. Então, o meu chute é que as fintechs estão ávidas por entrar, mas, ao mesmo tempo, o meu chute é que nem todas vão conseguir entrar. Porque nem todas são instituição financeira, nem todas participam do arranjo. Por quê? Porque a fintech, às vezes, usa um Bank as a Service, um Platform as a Service aí, usa serviços de terceiro e ela em si não vai ter esse acesso. E aí surgem alguns gaps de mercado que vão ser providos por alguém. Pode ser os grandes bancos ou as fintechs. Deixa eu só falar aqui, mas instituição de pagamento vai também? É diferente? Vai poder estar? Vai poder estar, não é obrigado. Não é obrigado. Não é obrigatório, não. É que é o seguinte, gente, assim, assim, muito a grosso modo o que o Semi está falando é o seguinte, você poder participar é o seguinte, existe requerimento de capital, mas existem custos de participação do sistema, entendeu? Que nem todos têm. O cara prefere, como o Semi falou, contratar o serviço bancário de um terceiro, não é isso, Semi? E aí ele usa a estrutura bancária de um terceiro para poder... ele vira quase que um prospector, né? Para esse terceiro, não é isso? Ele repassa as informações, tudo para esse terceiro, o cara processa e ele participa da brincadeira sem ser uma instituição financeira, entendeu? É isso. Desculpa, Semi. Hoje eu estou com 3 demandas de caras que querem abrir seu próprio banco. E aí, fazendo um research aí no mercado, para você abrir seu próprio banco vai custar R$200 mil. Como R$200 mil? Você é um banco? Óbvio que não. Você é uma instituição que está usando um Bank as a Service de alguém e se acoplando aí aos arranjos de pagamento, ao mercado financeiro. Eles prestam serviço, ele cobra, tem algumas formas de cobrança, ou ele me cobra um mínimo e eu boto o spread em cima, então ele está ganhando dele e eu ganho em cima dos meus clientes, ou é um revenue share, ele me dá o custo dele e tudo que eu conseguir acima disso, a gente racha em 2 e eu pago ele, tá? Basicamente, eu faço UX, eu boto meu branding e eu acredito muito em banco de nicho. E aí estão surgindo o banco do médico, o banco do mecânico, o banco do contador, o banco disso, o banco daquilo. Por que eu acredito nisso? Porque no mundo cada vez mais especializado, como que a gente vive, você entender a realidade do seu cliente é muito importante. E os grandes bancos não conseguem fazer isso. Mas imagina assim, eu estava estudando há 3 anos atrás. Oi. Só uma pergunta. Você falou aí que tem banco para contador, banco para isso, banco para aquilo. Mas as cooperativas de crédito hoje já não fariam esse papel? Ou é bem diferente? Você já viu uma cooperativa para mecânico? Não.
Nenhuma cooperativa Não, para aí médico, não. sabe? Tem alguns nichos que as cooperativas não atuam. Os nichos que atuam, por exemplo, agro, já existe. Inclusive, surgiram-se grandes bancos, né? Através de cooperativas. Esses estão bem atendidos, provavelmente não são os primeiros bancos a surgirem, porque o mercado está bem atendido. Só que tem muitos mercados pequenininhos que estão muito mal atendidos, sabe? Um dos bancos que me pediram para fazer, sabe TikToker, esses influencers? Os caras têm 6 milhões de viewers. O cara falou, porra, eu quero pegar esses viewers aí e transformar em cliente. Porque eles jogam na internet, são esporte, né? São gamers, e o cara precisa de cartão. O cara não tem cartão, eu consigo abrir uma conta para o cara, dar um cartão de crédito, né? Que é o de débito na função crédito, ele faz as compras lá e entra no mundo virtual. Quem vai entrar nesse mundo? Uma cooperativa? Não existe, né? Eu estava estudando esse mercado de médico. O mercado de médico é interessante. 60%, 70% dos médicos sonegam imposto. Eles ganham muito dinheiro. Eles tomam crédito pra caramba, porque eles não fazem muita conta. A conta deles é assim: você divide? Divido. Quanto eu vou pagar por mês? Daí fala, pô, isso daí vai dar 10 consultas por mês. Beleza, eu quero. Mas daí o cara está entuchando uma taxa gigantesca. O cara, para ele, tanto faz, porque ele só faz o cálculo, tipo fazendeiro, né? Que faz o cálculo em arroba, né? Quantas cabeças de gado. Ele fala, quantas consultas me custa? E, obviamente, se você é um médico e entende a realidade deles, você consegue criar um banco que seja mais a cara deles. Imagina um banco, o banco que a gente estava desenhando era assim. Hoje é só Sicredi, que eu saiba que... O Banco Sicredi. Hoje o Banco Sicredi é o que eu vejo que mais entende a cabeça de médico. Que o ele Santander foi... também. Ele Santander entrou também. de cabeça. O Sicredi colou na Unimed assim, e conseguiu esse mesmo nicho. assim, ele tem um gap, assim, porque o que a gente queria fazer era assim, o cara tem um prontuário eletrônico, eu consigo ver a movimentação da clínica dele, eu consigo antecipar todos os recebíveis, e aí, uma vez que eu sei o movimento da clínica, eu começo a dar crédito. Quer trocar sua máquina? A gente ia ter até um mercado secundário de máquina para médico. Porque daí o cara quer vender a dele, comprar a nova, eu financio a nova, ele já bota no marketplace. Ninguém consegue fazer isso. Teve uma startup que veio para mim, eles criaram um Facebook para médico. Não vou falar, Facebook, não é um LinkedIn, porque ele lá tem os gostos dele. Tem os caras que gostam de charuto, de carros esportivos, mas é tudo médico. Para você entrar dentro disso, você precisa do CRM. E não sei se vocês sabem, se você está negativado ou tem algum protesto, você não pode, como médico, senão você perde seu CRM. Então, os caras são ótimos pagadores. Eles tomam crédito pra caramba e não fazem conta, pagam taxas altas. Pô, mercado animal. Mas, pô, como é que um grande banco consegue entrar nisso de uma forma bem específica? Não consegue. E aí surgem esses bancos. Até então, a diferença é assim, beleza, o médico tem conta no Itaú e não tem conta aqui no meu banco. Eu tenho um diferencial muito grande, porque eu não consigo enxergar o que está acontecendo lá. Então, para eu dar crédito, mesmo sabendo que ele é um bom pagador, a probabilidade de default é baixo, é bem difícil. Porque eu tenho que rodar lá o Serasa, mas agora com o Open Banking, como é que vai funcionar? Eu, banco pequeno, eu nem banco sou, né? Mas eu, banco do médico, eu vou lá e falo, me aprova aqui para eu acessar seus dados. Ele simplesmente vai dar um sim, o Itaú vai receber a notificação, vai ser obrigado a me passar todos os dados, inclusive movimentação de conta, blá, blá, blá e tudo. Eu vou analisar isso daqui e vou falar, pô, animal, eu dou mais crédito do que eu imaginava que ia dar. E aí eu consigo manter esse relacionamento comigo, tá? Então, isso no tem final... espaço, assim, porque eu conheço um pouquinho desse setor. Eu diria que tem um espaço aí de um gap bom, que é a carteirinha do plano de saúde. Ela hoje é passada no consultório, mas é uma maquininha que não se comunica com o banco, né? Ela se comunica entre médico e plano de saúde. Ela poderia fazer uma comunicação única, essa maquininha, né? Outro nicho que a gente estava vendo era de mecânico, por exemplo. O mecânico não sabe, não toma crédito, ninguém dá crédito para mecânico. Para médico, todo mundo quer dar crédito, mas para mecânico ninguém quer, né? Aí eu tô numa Autotech que a gente comprou no final do ano passado, e a gente já fez a maquininha de cartão para mecânico, está antecipando. Eu já estou fazendo um RP para o mecânico, porque daí eu vejo o carro que está entrando. Eu tenho uma plataforma que consulta peças, então chama Peças. E aí a plataforma aí o cara me fala,
eu preciso... Entrou um Astra 95 e eu preciso trocar peça tal. Ele já cota nessa plataforma, já volta, o cara já passa no cartão. Então, a gente está desenvolvendo isso daí a pouco, tá? Mas é um nicho que ninguém olha, ao contrário do médico, né? É um nicho... Mas tem dinheiro na mesa, tem muito dinheiro na mesa, tá? Autotech, é isso mesmo? Autotech, é isso? Autotech. Autotech. Tem Chutec, Fintech, agora é Autotech. Autotech. E quando você olha meu portfólio de investidas, eu não invisto no mesmo segmento. Eu vou investindo em outros segmentos, porque daí me obriga a estudar um segmento diferente, né? E aí, se der errado, pelo menos valeu como uma universidade aí. Mas, voltando para o Open Banking, o que o Open Banking vai te trazer nesse universo todo que está mudando, tá? Quem vai estar no controle não é mais a instituição financeira, vai ser o cliente. Isso é claro, assim. Quem é refém de grandes bancos é refém de grandes bancos. Eu tentei uma vez mudar para o Nubank. E aí eu fui no Nubank, ele me deu, sei lá, R$ 2.500 de crédito. E eu fui pedir mais crédito. Eu falei, eu tenho, sei lá, uns 20 pau de crédito em outros bancos. Me dá um cartão com, sei lá, 10 mil, que eu migro tudo para você. Eu uso, 10 mil não dá, mas eu uso uns 15 pau por mês. Você vai ficar felicíssimo comigo. E aí eles não conseguiram dar, porque eles não tinham meus dados, eles não tinham meu histórico. Então, antes era muito difícil fazer essa migração. Agora, com o Open Banking, o Nubank vai bater na minha porta e falar, me usa aqui que eu te dou, sei lá, 50 pau de crédito. Por quê? Porque ele tem todos os meus dados de todas as instituições que eu tenho conta. Então, quem está no controle não vai ser mais as instituições, vai ser o cliente, tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, tem a questão de Customer Experience. Uma vez que eu estou no controle, todo mundo vai querer me gerar a melhor experiência possível. O banco do médico ia ter o cartão branco, assim, porque médico gosta de branco, né, tal. E dependendo da especialização dele, a gente ia botar uma fotinho diferente. Então, se o cara é cardio, ia ter um coraçãozinho, se o cara é não sei o quê. Mas tudo isso, o que é? É nada, né? É CX, é a experiência que o cara vai ter quando eu receber, falando, putz, isso aqui foi feito para mim, sabe? Eu sou médico, o meu cartão é de médico, as pessoas sabem que eu sou médico com o meu cartão, e vai surgir um monte de solução assim. Soluções que não são one size fits all, né? Não é igual o boné da Nike, que você tamanho único e aquilo, né? Igual conta o Itaú tem Itaú normal, o Uniclass, o Personalité e agora o Private, né? Não vai ter mais isso. Você vai ter específico para o que você é, né? Então, em questão de experiência, o usuário provavelmente vai ter uma experiência muito melhor. Tem a questão de transparência, né? De saber os preços de cada um, de saber as condições de cada um, comparativo, e tudo fica muito mais transparente, inclusive quem tem acesso aos seus dados e quais dados ele tem acesso. Tem a questão, isso facilita o quê? A portabilidade, né? Então, provavelmente vocês pagam taxas que você nem imaginam que pagam, né? Porque duvido que vocês saibam o que está incluso no pacote de conta corrente de vocês. Quando vocês pagam de TED, quando excede e quanto que é o excedente, né? Ninguém sabe, ninguém faz esse tipo de conta. Então, a transparência me traz a possibilidade de portabilidade, né? E no final, tudo isso daí me gera mais concorrência e, com isso, uma diminuição de preços, o que me deixa eu, cliente, muito feliz. O que deixa o banco, num momento inicial meio triste, mas é uma mudança que ele ia ter que fazer, que é começar a focar no cliente, né? E aí, com isso tudo, provavelmente vai surgir um novo mercado, várias soluções no mercado, várias startups. O banco ia ter uma coisa que ele ia ter que fazer, que era focar no cliente, né? Porque ele não focava no cliente, ele focava nele. Né? Esse que é o detalhe, né? Desculpa, desculpa. Verdade. Afonso está querendo estar com a mão levantada ali. Pergunta aí, Afonso, manda bravo. Sim, boa noite, cara. Obrigado por estar conosco aí novamente. Muito bom ouvir você. E diante do que você está falando, eu pensei no negócio aqui. O Gil até que está aqui conosco também na reunião, vai lembrar disso. A gente estava numa aula de matemática financeira, até por acaso, com o Marcelo recentemente, e surgiu essa questão da precificação dos juros para o perfil do cliente, né? E aí uma dúvida que eu tive, eu disse, não, olha só, Afonso, você está já meio que precificado ali pelo seu perfil, né? Só que, como o Globo estava falando, o banco, como ele não tinha um perfil muito bem montado seu,
ele te coloca numa categoria. Mas do jeito que você está falando que o Open Bank vai customizar a relação, cara, eu vou ter uma taxa específica para mim, porque mês passado, o ano passado, eu gastei até tanto, tal. Então, a gente não vai ser mais categoria, vai ser um produto específico para o cliente, não é isso? É muito isso. Não sei se vocês sabem, para os bancos tradicionais, o rating, a análise de crédito é o coração, tá? Porque se eu analiso bem você, eu vou te dar o crédito mais barato, porque eu sei quem é você especificamente. Se eu analiso você errado, provavelmente alguém que te conhece melhor vai te analisar melhor e vai te dar um crédito melhor do que eu. E se eu errar na minha análise e achar que você tem pouco risco, eu vou ter default. Então, é muito tricky aqui, né? E hoje, cada um trabalha com os dados que tem. E aí surgem fintechs falando assim, eu sei em qual celular você tem um iPhone 12, logo sua condição de pagamento é melhor, eu vou dar mais crédito para você. Beleza, o cara pode ser um caloteiro, master e bom, né? Porque é um caloteiro tão bom que tem um iPhone 12. E você não sabe, porque você está meio que chutando, né? Você não tem os dados que os bancos têm e você está arranjando outras formas de tentar compensar isso. Agora, com o Open Banking, eu tenho essas informações que os grandes bancos não têm. Ainda vou abrir todas as informações que ele tem para mim. O cara que estiver correndo atrás de mais dados, de conhecer melhor o seu cliente, de entrar, esse cara vai ser o diferencial, né? Vai ser o cara que vai te dar a melhor taxa. Aqui tem um outro ponto, que é assim, hoje tem muita fraude, né, no mercado financeiro. E aí as taxas de juros, elas são altas porque eu tenho a PDD. Então eu tenho que compensar minha PDD, então eu tenho que cobrar um pouco mais caro. E aí o pessoal sempre provoca aqui. Se eu tivesse um negócio que é a prova de fraude, o que aconteceria com as minhas taxas? Ela diminuiria absurdamente, porque a taxa alta está financiando quem vai dar default. Se eu tivesse certeza de que ninguém vai dar default, eu poderia cobrar taxas menores. Então, você conhecer o cara da melhor forma possível e poder dar a melhor taxa, não dar a sobretaxa porque está num pool. Isso faz com que você consiga conquistar mercado, cria um baita diferencial competitivo. O Open Bank não vai pedir todos os dados. Eles vão começar com CPF, CNPJ, tempo de conta, não sei o quê. Depois vai entrando em dados financeiros, se tem crédito tomado, se histórico de conta corrente, dos últimos não sei quantos anos e coisa e tal. Mas cada banco vai ser responsável por fazer o seu Big Data, né? Analisar da melhor forma esses dados e gerar a melhor rating para aquele cliente. Além disso, eu posso contar... Deixa eu só falar um negócio que explicar o que o Sam falou, porque de repente tem uma garotada aqui que eu estou vendo. É o seguinte, o que o Sam falou foi o seguinte, você imagina esse grupo aqui que está na tela, tá? Quando ele diz do spread, é o seguinte, por exemplo, nós somos 23 aqui, se 5 pessoas derem calote, ele tem que, no spread que ele está cobrando em cima dos outros 18, recuperar o dinheiro que ele colocou, que ele perdeu nesses 5. Tá? Então, assim, ele tem que cobrar um spread bancário, um juro mais alto, porque ele não consegue saber quem serão os 5 que vão dar calote ou se esses 5 é certo ou não é nos 23, entendeu? Então, o que ele falou sobre a questão do PDD, que é a provisão para devedores duvidosos e tudo, o banco cobra um juro muito alto porque ele não tem uma visão, né? Porque ele só tem a visão dele, né? Então ele só sabe daquele cara o limite de risco que ele tem com aquela pessoa. Só que essa pessoa tem mais de um banco. Especificamente, qual é a probabilidade de default, porque ele não tem uma visão completa do risco que esse cliente está tomando. Então, ele é obrigado a cobrar um juro maior para compensar em caso de perda. É isso que o Sam estava falando sobre o spread bancário. Desculpa, Sam, é que tem uma garotada aí que você conhece. Pessoal, se você estiver falando muito rápido, pode ir cortando. Tá? Não. É porque tem uma garotada de universidade aí, só para eles entenderem essa relação, entendeu? Segue o barco aí. Silvana quer perguntar. A Silvana está com... Oi, Stemi. Obrigada pela palestra, está muito boa. Tenho 2 dúvidas. Uma, você não acha que essas empresas que hoje oferecem serviço de análise de crédito vão morrer? Vamos dizer assim, Serasa Experian, empresas como Credenci,
elas fazem análise de crédito de outras empresas. Você paga um valor relativamente alto para ter acesso, né, por consulta ou para ter a certa plataforma por mês, são valores altos. Você não acha que elas vão deixar de existir porque eu vou poder fazer essa análise de crédito dentro do próprio banco? Isso é uma pergunta. Eu acho que essas empresas vão deixar de existir. Outra com esse aumento dessa individualização de crédito para cada um, você também não acha que alguma hora o governo pode transformar isso numa coisa mais coletiva e falar, gente, quem tem hoje um crédito muito bom vai pagar um certo preço para ajudar quem hoje não tem crédito, você ter uma visão mais coletiva da sociedade, assim, aplainar um pouco mais essas diferenças? Você não acha que isso pode vir a acontecer? Respondendo à primeira pergunta, essas empresas estão preocupadas, tá? Por isso que a Serasa criou o Data Lab, tá todo mundo correndo com parceria com o Open Banking, mas o que acontece? Quem vai ter acesso a esses dados são os players que estão acoplados no mercado financeiro. Todo o resto não vai estar. Então, quem são os maiores utilizadores do Serasa? Crediário nas Casas Bahia, o cara que vai vender atacado, ele precisa fazer uma consulta no Serasa. Eu vou fazer um empréstimo peer-to-peer, pessoa física lá está me pedindo uma grana emprestada, tal, não sei o quê. Então, hoje, não são só os bancos que usam essas plataformas. Os bancos vão deixar de usar? Pô, eles quebram um bom galho. Entre eu ter os caras que analisam aqui, eu prefiro puxar dados deles, porque eu acho que essas empresas vão começar a puxar cada vez mais dados diferentes. A análise deles vai ficar cada vez mais profunda. A quantidade de dados que eles vão acumular de vocês vão ficar cada vez maiores. E essas empresas vão ter que evoluir, senão eles vão morrer mesmo. E aí, imagina, eu sou um banco que eu faço 20 milhões de outras coisas, o meu foco é crédito. Não é análise do meu cliente, é crédito. Managing dos recursos, né? DAV, eu tenho que repassar, tal, não sei o quê. O trabalho de uma Serasa da vida é só olhar quem é o cliente, fazer Então, esses caras vão começar a analisar os seus celulares, vão começar a analisar por onde você anda, vão começar a analisar o parentesco com não sei o quê. Eles vão ter que correr atrás disso. E para mim, banco, beleza, ele está correndo, beleza, eu pago você, continuo pagando você, você me dá essas informações. Mas concordo com você, do jeito que está hoje, se eles não evoluírem, eles morrem. É o innovate or die, né? Então, eles vão ter que escolher. Pensando não, Sami, antes de você responder a segunda pergunta da Silvana, eu digo o seguinte: então, dado que você hoje tem um custo de entrada nesse mercado de fintechs ou bancos digitais muito baixo, por exemplo, para uma empresa grande, né, de varejo, né, por isso está todo mundo construindo banco. Na realidade, é para ter acesso ao Open Banking, né? Eu comecei a pensar aqui o seguinte, quer dizer, a loja Renner tem um banco, além dele ter as operações, porque, só para vocês entenderem, 30% do lucro líquido da loja Renner vinha do cartão de crédito dele de operação financeira. Então, o cara tem um banco digital, ele passa a ter não só a condição de melhorar isso, mas ele passa a ter acesso ao Open Banking também, né? O que melhora o crédito dele, né? Aqui tem um ponto que é tricky, tá? Eu construo um banco pagando 200 mil reais, eu consigo. Ele vai ter Open Banking? Provavelmente não. O Open Banking e tudo, o Pix, por exemplo, ele é caro. Para eu me conectar no Pix é muito caro. Para eu me conectar no Open Banking é caro. Mas peraí, isso é requerimento de capital? É requerimento de capital ou é parte de infraestrutura? É infraestrutura. Por exemplo, o Pix, como o fim de semana não tem negócio bancário, eu tenho que deixar uma grana parado, aí é capital. Mas tudo que envolve Banco Central, regulamentação, eu tenho um regulatório. Eu sou obrigado a ter infra, sou obrigado a 24/7, manutenção. Então, a brincadeira começa a ficar mais cara, tá? E aí, obviamente, vão surgir os Bank as a Service da vida, que vão te permitir entrar nesse mercado com um preço mais barato, mas provavelmente você não tem todos os acessos, tá? Ou vai ser caro para você anyway. Então,
É interessante pensar que esse mercado o Open Banking, o Pix, não sei o quê, vai revolucionar? Sim. Vai vir em D0? Não. Eu acredito que todo mundo vai ter? Não. Então, tem esse step ainda, né? Então, a gente está falando de algumas ondas do Open Banking. Eu não enxergo que isso seja massificado para todo mundo nesse nível de competição que eu estou falando em menos de 3 a 5 anos, tá? E o próprio Open Banking vai atrasando, né? Porque eu acho que o Banco Central deu um susto nos bancos, né? Vai ser dia tal. Aí viu que ninguém estava preparado, foi empurrando. Mas eu acho que está dentro do cronograma inicial, porque o brasileiro sempre deixa tudo na última hora, tal, então eu acho que ele já botou uma gordurinha aí, né? Respondendo à sua pergunta, o governo centralizaria, o Banco Central centralizaria isso? Quando você olha o mercado americano, você tem o credit score lá, né? Que é super, tudo é isso daí. E mesmo lá, quando você olha o score, ele não é do governo. Ele é de uma empresa chamada FICO, né? E essa empresa, inclusive, está tentando vir para o Brasil, tá? Eles têm uma metodologia, e aí cada um vai tentar criar a sua metodologia para tentar dar um melhor score de crédito. Aí vai ter tem um negócio lá, você era negativado, né? Agora tem um negócio cadastro positivo. Tudo isso vai vir para falar de o Open Banking, cadastro positivo, isso, aquilo. Tudo isso vai vir para tentar melhorar a análise do seu score. Só que o governo não fazer isso é ele excluir pessoas. E o governo não pode fazer isso. Então, eu acho que vai continuar na iniciativa privada. E é bom continuar na iniciativa privada. Imagina, eu sou o governo, tá? Eu chego e falo assim, a Silvana, não, o score dela é de 0 a 1000, é 100. Você não tem mais crédito. Eu posso fazer isso como governo? Eu acho que não, né? Nem como Banco Central, nem como... O que eu quis dizer é que eu acho que o governo vai fazer o contrário. Ele vai encontrar as pessoas com score 100 e vai tentar fazer com que o score delas suba ou que ele entre como um guarda-costas ou um suporte para que ela tenha um pouco mais de score com um viés assim, de proteção mesmo, ou de dar acesso, né? Porque o governo brasileiro ele tem mais esse viés de proteção, de elevar o pessoal que está com mais dificuldade, facilitar, né? Eu acho. Você acha que isso pode acontecer? O cara que fizer isso daí vai virar presidente, tá? Isso é melhor que todas as bolsas aí. Porque você está indo realmente naquele que não tem crédito e ajudando o cara. Isso é animal. Não sei se o Brasil tem dinheiro para isso, mas se o cara fizer isso daí, com certeza é o próximo presidente aí daqui a uns anos. Tá? Mas sabe o que eu fiquei pensando, tua resposta, sabe o que eu fiquei pensando? Você pode ter seguro, entendeu? Para esse tipo de conta. Você pode ter seguro, você pode criar uma linha de seguro privado para esse tipo de coisa. Né? Quer dizer, é como se fosse o seguinte, né? Você tem você faz o seguinte, você tem um credit score aqui. Aí o que você faz? Você cria um seguro para cobrir essa área, entendeu? Que, obviamente, é mais caro para quem tem um crédito pior. Até para você fazer um resseguro e repassar o risco de crédito de um cliente, como se fosse uma empresa de resseguro, entendeu? Acho até que... Eu espero que sim, porque eu tenho 2 seguradoras aqui. Eu tenho 2 seguradoras no grupo. É só você inventar esse produto, Sam. É só você inventar esse produto. Acho que você olha possível, assim, entrando no mercado de soluções, tá? Vão surgir algumas soluções como comparador de preço, porque agora eu tenho meus dados, eu vou levando meus dados via API para os bancos e vou vendo qual é o crédito que eu tenho. Fácil. Aí, uma vez que eu tenho comparador de preço, eu posso ter um marketplace de crédito, né? Fácil. Eu bati lá, tenho um comparador, eu ofereço crédito. Eu posso ter um aplicativo de aconselhamento, planejamento financeiro, porque agora eu tenho uma visão 360, puta, animal. Eu posso ter empresas de pagamentos, eu posso ter, e aí podem surgir muitas empresas, tá? Muitos planos de negócios novos, né? Deixa eu te perguntar um negócio, que é daquilo que a gente falou semana passada, né? É o seguinte, separar aí serviço financeiro, que é o que você está falando, da questão do crédito, né? Eu estou te perguntando o seguinte, né? Vai surgir
a empresa de tecnologia que vai montar isso, mas o crédito em si, quer dizer, o funding do crédito, teria que vir de outro lugar, de outra entidade, ou não. Ou do fundo, ou do banco. Você me entendeu a diferença? Não é que é o seguinte, você pode ter a tecnologia do serviço, do algoritmo, imaginar aqui, mas, na realidade, ele não será a empresa que vai fazer a cessão do crédito. Você entendeu a diferença? É como se repassasse isso para um banco grande. Perfeito, perfeito. Quem fez isso foi o Guia Bolso. Todo mundo conhece o Guia Bolso, né? Ele começou como um aplicativo que fazia Open Banking, mas hackeado, né? Era um crawler que entrava nas contas, você botava a senha não transacional, ele acessava, puxava os dados, ele batia com esses dados em empresas, fazia o marketplace, ele começou com um comparador de tarifa, entrou no mercado de marketplace, abriu uma financeira chamada Just, e aí ele acabou não vingando, né? Ele está meio patinando, mas ele é o típico exemplo de quem fez isso. Tem um negócio que eu falei semana passada, que é a diferença entre os grandes e os pequenos bancos, porque depois que desse cenário de doomsday aí que eu passei, vai parecer que os grandes bancos vão quebrar daqui a pouco, né? Só que a gente tem um diferencial muito grande entre os bancos, tá? Que é o funding. Quando você é uma fintech, quando você é uma empresa pequena, quando você é e você vai querer dar esse crédito, esse funding, ele vem a uma taxa muito mais cara do que o funding tradicional. Mesmo eu aqui no Voiter, com uma Basileia ok, eu pago um funding muito maior do que o Itaú, do que o Bradesco, mas muito maior. Então, obviamente, se eu faço o cálculo certo do seu risco e você faz o cálculo certo do seu risco, do risco do Sissão, quem é que vai dar o crédito? Obviamente, a minha taxa vai ser melhor, porque eu sou um grande banco, meu funding é menor, meu custo é menor, eu boto o mesmo spread que você e minha taxa vai ser bem menor. Então, a taxa não é só a análise de crédito, é o funding, porque a análise de crédito me dá o spread. Eu tenho que botar isso em cima de um funding. Então, querendo ou não, se os grandes bancos fizerem certo o que eles têm que fazer, ou fizerem igual às fintechs, ele ainda consegue estar no mercado, competitivo, consegue crescer, não é que é o fim dos grandes bancos. Mas, óbvio, é um ponto de atenção. Talvez eu perca, sabe o quê? Eu perca o relacionamento com o cliente. Porque o que vai acontecer no futuro? Vai ter lá o banco do médico, que por trás está oferecendo crédito do Itaú, porque o Itaú tem o melhor funding, e eu vou fechar aquele crédito, mas não vai ser eu. Eu não vou conhecer meu cliente, porque tem alguém aqui no meio que é o cara que sabe fazer relacionamento com o meu cliente. É o cara aqui o marketplace, traz né? a experiência para o meu cliente. O marketplace. Isso. Ele é o cara que conhece coisas que eu não conheço. E aí, esse cara vai ser o detentor do relacionamento do cliente. Quando a gente está em banco, a gente fala do front, do back, né? Todo mundo é importante. Mas quem tem a porcaria do relacionamento é quem? O officer comercial, que é o cara que mais ganha no banco. Por quê? Porque o relacionamento está com ele. Então, os grandes bancos correm um risco, com o Open Banking, de virar um back-office, tá? De virar uma plataforma de serviço, de virar uma plataforma de produto, de virar... e aí começa a azedar um pouco o negócio. Agora, imagina assim, uma das soluções é ser um marketplace. Os grandes bancos podem ser um marketplace de outros bancos. Então, banco, a XP começou com isso, né? Começar a oferecer coisas de vários outros lugares. O Itaú fez o 360 lá, né? E todos os bancos grandes agora estão fazendo isso. Agora, olha o risco que eu corro. O cliente é meu. Aí eu começo a oferecer outras plataformas. Aí eu ofereci lá um fundo do Bradesco. Aí, beleza, o meu cliente optou pelo 50% no meu fundo, 50% no fundo do Bradesco. Aí deu ruim. Ele pediu para sacar, deu uma cagada e não foi na data, e o cara precisava de dinheiro. Você acha que o cara vai xingar quem? Eu sou a plataforma. Então, eu começo a correr outros riscos, se eu quiser virar uma startup, uma fintech, né? Então, cada coisinha que a gente começa a entrar, começa a abrir, né, em possíveis problemas e possíveis soluções. Então, tem
voltando pro assunto que o Lobo falou, por que as fintechs têm uma vantagem com isso daqui? Porque o CAC dele diminui. Porque antes ele não CAC tinha é dado custo de aquisição de cliente. Custo de aquisição de cliente. Segue aí. Aí, para analisar o meu cliente, é muito caro. Então, para eu conquistar esse meu cliente, eu tenho que jogar lá embaixo e subsidiar o cara. Agora eu não preciso mais, porque eu não parto do zero, né? Eu parto de uma base de informações que o Banco Central me passa e aí eu consigo ir para frente, tá? Como exemplo, eu trouxe 3 startups aqui. Uma é o próprio Guia Bolso, tá? Foi o pioneiro, começou aí, não tinha o conceito de Open Banking, mas ele era o quê? Um planejador financeiro. Ele era um aconselhador. Ele falava, você está gastando muito aqui, está gastando muito ali, você está pagando muito crédito aqui, tem essa alternativa ali. Muito interessante. Eu só parei eu tinha o Guia Bolso, usava bastante, mas eu deletei ele por quê? Porque como era tudo... não vou falar na surdina, mas não era oficializado, volta e meia, meu gerente do banco me ligava e falava, você quer tomar crédito? Eu falei, não quero tomar crédito. Ele falou, você entrou aqui e simulou o crédito? Não simulei. Beleza, deve ter sido erro. Passava um mês, ele, você quer tomar crédito? Eu falei, não. Aí eu fui ver, era a porcaria do Guia Bolso, que ele tinha minha senha não transacional, e ele queria saber minhas taxas do banco. Então ele ficava simulando a porcaria de um empréstimo. E aí vinha, o meu gerente achava que era eu. E aí eu falei, quer saber? Entre ter essa dor de cabeça, eu prefiro cancelar. Então eu acabei cancelando. Mas no futuro não vai ter isso, não vai ter essa dor de cabeça. Não, mas pior de tudo é o seguinte, né? Não é só isso. Assim, você estava fornecendo uma informação de mercado para o Guia Bolso, entendeu? Pois é. E se você colocar isso no agregado, a informação vale um caminhão de dinheiro, você estava dando de graça para ele. Né? Pois é. Concordo. Além do Guia Bolso, aí lá para 2015, surgiu a primeira fintech de Open Banking do Brasil. No começo ela era chamada de Conta Quanto. E hoje ela mudou de nome, virou Quanto Finance. E o Ricardo Taveira, que é o CEO lá, o cara absurdamente visionário. Ele viu que na Europa isso aconteceu, ele falou, uma hora isso vai chegar no Brasil, já começou a implementar da forma que o Guia Bolso fazia, como se fosse um crawler, capturando as informações. E aí, agora, como ele sabe que isso vai virar commodity, né, porque a conexão vai ser automática, e tudo que ele fez não vai valer nada, ele está criando soluções em cima de uma plataforma, usando Big Data, usando análise de dados, parceria. Hoje você consegue, por exemplo, no quinto andar, simular, a ideia é simular lá uma compra de um imóvel, ele poder solicitar, você dar o de acordo para consultar os dados do banco que você tem conta, e aí receber várias propostas de vários bancos, né? Então, eles são os pioneiros, vieram com uma conta digital, um conceito super moderno, estão crescendo absurdamente, tem 2 bancos gigantes como investidor, e só crescendo, tá? A outra startup se chama Credigo. O Sean, que é o CEO lá, ele começou como se fosse um guia bolso para cartão de crédito. Você cadastrava seus cartões de crédito, ele mostrava quanto você estava gastando em média, no que você estava gastando. Então, era um planejador financeiro para cartão de crédito. E aí ele pivotou e ele criou um braço chamado Clave, que faz toda essa parte de conexão com bancos PF e PJ para trazer informações suficientes para você tomar decisão. E aí, o que aconteceu? Qual que foi o movimento de mercado? Aqueles caras que a gente achou que ia quebrar, Serasa, Bom Sucesso? Boa Consulta, sei lá. Boa Vista. Boa Vista. Todos esses caras, em vez de ele vindo o mercado futuro, eles começaram a fazer parceria com plataformas de Open Banking. Então, a própria Quanto, o Credigo, começaram a ser chamados por várias desses players, porque eles querem ter informação, porque eles querem se conectar, eles querem poder oferecer essa informação para todo mundo no mercado. Mais uma vez, se ficar parado, vai morrer. Eles sabem disso. Então, eles começaram a correr para agregar cada vez mais informações aí no seu portfólio, tá?
de base teórica, explicativa, eu acho que era isso. A ideia é saber se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta. Eu não sou... eu quase fui trabalhar na Quanto. Eu não sou especialista em Open Banking. Eu estudei muito, porque na época eu ajudava bastante eles, né? Mas no que eu puder ajudar aí. O Semi? Opa, Tudo bem, tá. Breno? Opa, beleza, cara. Primeiro, obrigado aí pela aula aí, cara. Eu tenho uma dúvida aqui sobre os bancos que adquiriram aí recentemente as plataformas de consolidação de investimento, né? O BTG comprou a Kinvo, a XP, a Flipper, né? Esses caras gastaram uma nota nisso. E acho que para poder ter acesso aí à informação também. Como que fica o Open Bank no meio disso aí? Esse dinheiro foi gasto à toa? Não, pelo contrário. Todo esse dinheiro, quando você olha no Open Banking, ele vai começar por coisas absurdamente básicas, tá? E você ter acesso à conta corrente, você não sabe no que ele está investindo, certo? Tudo isso, todas essas questões no meio de investimento, é porque, como isso daí não está previsto no curto e médio prazo do Open Banking, eles têm que correr mesmo para saber onde está sendo investido. Outro ponto aqui, com o Open Banking, quem vai ser o rei aqui? É quem tiver o melhor UX, quem trouxer a melhor experiência para o cliente. Para eu trazer a melhor experiência para o cliente, eu tenho que adquirir plataformas como o Empíricos, porque Empíricos, apesar de todo o marketing chato que eles fazem, ele entende a dor, ele sabe explicar, ele sabe criar uma vontade para você investir. Ele faz a ponta da experiência do usuário. Quando você começa a ler Empíricos, você fica falando, pô, eu vou investir meu dinheiro, mas o brasileiro não investe dinheiro, né? É a minoria que investe dinheiro. E aí você começa a falar, pô, legal, porque o cara me dá algumas dicas que eu nunca correria atrás, de uma forma mastigada, super interessante. O que é tudo isso? É experiência, minha experiência. Eu não era investidor, agora quero investir, porque ele está me incentivando. A plataforma está andando junto, porque quem comprou foi um banco que tem a plataforma. Então, o cara falou, eu não preciso entrar nos ativos, eu boto direto aqui que ele já investe no que eu preciso. Então, tudo isso me facilita e mais uma vez, ele me ajuda na minha experiência, tá? Então, todas essas compras é para melhorar a experiência do meu cliente. Deixa é para conhecer ele melhor. Semi, deixa eu falar um negócio aqui, Cícero, desculpa. O Cícero está com a mão levantada há horas, tá? Mas eu queria... isso que o Semi falou, Semi, porque eu, obviamente, em termos de tecnologia, eu não tenho 10% da sua experiência, tá? Se não for 5 só. Mas o que acontece é o seguinte, eu estou no mercado há muitos anos. Né? Isso que você está descrevendo é o que eu tentei falar para você, Breno, é o seguinte, vai haver um momento em que, sempre que o Semi falou do relacionamento, ele falou aquele negócio do banco do médico, tá? Vai chegar uma hora em que o agente autônomo de investimento será bypassado. Tá? Agora vocês me entendem, Breno, está aí. Chegar uma hora é o seguinte, o cara vai disponibilizar uma série de ferramentas, como é que UX, né? E a experiência do cliente, não é isso? E o cara vai... eu não sei como é que é, vai bypassar o agente autônomo de investimento. Tá? Então, o seguinte, para todo agente autônomo de investimento que está aqui, tá? A retenção do seu cliente é fundamental daqui para frente, porque aparecerão ferramentas de mercado para bypassá-lo, porque, inclusive, do ponto de vista de uma XP no BTG, o agente autônomo de investimento é custo, é parte do spread que ele paga para ter o relacionamento. Sai do bolso dele, entre aspas. Né? É mais um intermediário. Então, ele pagar esse caminhão de dinheiro que você falou, Breno, para poder melhorar a experiência do cliente, te bypassar, essa é a estratégia, tá, gente? Beleza? Desculpa, Semi. Cícero, segue aí, porque o Cícero está horas aqui, Semi. Não, tranquilo. A parte do que eu ia falar, o pessoal já falou aí, principalmente o Breno. Meu ponto era o seguinte: a gente falou bastante de crédito, de fundo, mas
isso vai promover também uma melhoria de definir o perfil do cliente, né? E tudo vai estar, consegue ver tudo no mesmo lugar e isso dá uma definição melhor de perfil de cliente. Estou falando de investimento, né? Qualidade de outra ponta, o cliente colocando dinheiro. Eu fiquei na dúvida, essas empresas que oferecem soluções assim, de consolidar todos os dados do cliente num lugar só, elas estão autorizadas a funcionar pelo Banco Central e obter esses dados, ou elas têm que estar dentro de uma instituição financeira que é autorizada? Como é essa relação? É isso que eu não entendi muito bem. Hoje ou no futuro? Hoje. Hoje e no futuro, né? Hoje é meio irregular, né? Por que funciona? Porque eu, dono da conta, estou dando a minha senha não transacional, então eu estou permitindo. Então, hoje é assim. No futuro, vai ser assim, eu tenho uma conta no Bradesco, aí o Banco do Brasil quer acessar. O Bradesco, a minha conta do Bradesco vai vir um SMS falando, o Banco do Brasil quer acessar, você permite? Sim. E aí ele vai ter acesso, oficial, tá? Num layout pré-especificado e coisa e tal. Então, hoje não é oficioso. Amanhã, oficial. Por isso que você fala o seguinte, pensando no amanhã. O pacote que vai ser liberado será progressivamente, é isso que você está falando? Você falou isso. Que o cara vai ter acesso. Mas o pacote não vai conter tudo. Obviamente, crédito, quanto eu tomei de crédito, é importante para o mercado. Senão, eu começo a tomar vários créditos em todos os lugares, e aí para o mercado financeiro é ruim. Mas aonde eu estou investindo meu dinheiro, isso não é importante. É importante para o mercado financeiro? Não. É importante para a instituição que eu estou tomando, que está me oferecendo investimento. Então, esse tipo de informação não precisa ser aberto. Por isso que é muito interessante eles adquirirem essas plataformas, tá? E você vê consolidação no mercado de investimento, você não vê consolidação em outros mercados, né? Então... Perfeito, mas agora vai consolidar Cícero, investimento e crédito. Eu acho que essa fintech funcionaria na relação com o banco como se fosse um banco correspondente, né? Hoje, na situação de hoje, né, que esses bancos maiores são, eu acho que essa fintech seria basicamente equivalente a isso. Assim, né? como Porque eles não têm. Falou que a agente autônomo vai morrer, talvez seja uma figura consolidada dentro de uma solução, assim como o banco correspondente. Que banco correspondente já é um PJ, né? Então, a plataforma pode ser um banco correspondente, provavelmente será. Mas o agente autônomo é uma figura de pessoa física, né? Normalmente. Essa figura acaba tendendo a morrer mesmo. Mas, Cícero, já são 7h30, cara. Pô, aqui, você me desculpa, cara. Estou aqui, cara. Pô, sabe, Cícero, você quer completar? Não, é isso. A parte do que perguntar o Breno antecipou e eu complementar com essa dúvida aí de como essa relação se daria no futuro, agora e no futuro. Né? Porque, Semi, olha só, você está dando uma oportunidade para a gente aqui, que é o seguinte, eu tenho 57 anos, o Rubão tem 59, entendeu? A gente, eu e ele trabalhamos no mercado desde a década de 80, mas, obviamente... Com cara de 35. Com cara de 35, é isso aí. A mãe dele diz que ele tem 35. Aí, então, você está dando uma oportunidade para nós aqui, que somos mais velhos, de fechar um gap, ou de tentar fechar um gap. E para os mais moços, como a Nicole, a Rawane e o Fred Cepas, de entender o processo que eles viverão para frente, né? Então, assim, é um assunto, cara, que, pô, sei lá, cara, eu acho, assim, sei lá, você é convidado permanente aqui do 360 para voltar, para trazer mais debate sobre esse mercado. E outra coisa, assim, o que eu estava querendo quando eu fiz aquela... eu queria que você... o Cícero, olha só, a gente tem que preparar, peço para você, alguma coisa do SEMI para ele poder divulgar essas questões que ele está fazendo de aceleradora de crédito, tudo, para a gente poder
abrir isso pode ter algum garoto aqui, alguém que queira fazer uma startup, entendeu? Ou alguém, um empresário como o Rubem, que já está rico, estabelecido, entendeu? Fazer uma startup, entendeu? Esse tipo de coisa assim. É um daqueles caras que você sempre falou, que o cara é aposentado, rico, aí o cara quer começar de novo. Rubão aí, Semi, entendeu? Ele trouxe um ponto interessante, Ô, Zé. mentoria para as ligas, né? Então tem bastante garotada aí das ligas do mercado financeiro, talvez seja fazer um evento voltado para ele explicar como é que ele faz. Não dá mentoria no evento, né? Mas como funciona. Não, mas a gente tem que organizar os contatos do SEMI, entendeu? Porque não dá para o SEMI voltar toda sexta-feira para ficar falando de tecnologia aqui, entendeu? Uma hora passou do ponto de abusar dele, entendeu? Então, assim, temos que dar os contatos do SEMI, cara, para quem está aqui, entendeu? Perfeito. Uma coisa que eu faço muito, normalmente os diretores que trabalharam comigo, quando eles saem dos bancos, eles me ligam. Eu quero conhecer o mercado de startup, fintech, como é que funciona, inovação, blá, 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 blá. E aí, hoje eu tenho um pool de uns 80 investidores, tá? E aí, dependendo da tese de investimento, das startups que acabam surgindo, eu vou indicando e o cara acaba aprendendo um pouco. Porque, assim, quando você ouve o pitch de uma startup e ela fala que a relação CAC-LTV é de 8, você não sabe se é bom ou ruim. Aí você aprende. Pô, custo de aquisição, se o tempo de vida, a grana que ele deixa, dividido pelo quanto custa, é 8 vezes, vale a pena. E aí, o que é CAC? O que é LTV? O cara vai atrás. O que é churn? O que é isso? O que é aquilo? O cara vai aprendendo. Então, eu tenho feito isso com bastante diretor, ex-diretor, ex-superintendente de instituição financeira. Eu tenho certeza, assim, toda secretária que manda mensagem para mim, eu falo, putz, o cara está saindo do banco. É batata. E aí, também, se quiser, é um processo educativo, tá? Normalmente eu apresento startups, eu classifico o investidor de 1 a 5 e a startup de 1 a 5. Daí eu faço matching 1, 3, 5. Daí o cara vai aprendendo, sabe? E vai conhecendo esse mundo, porque a melhor forma de aprender tecnologia, startup, fintech, tudo que está acontecendo, não é estudando, né? Porque tudo muda tão rápido. A gente fala que a gente vive num mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. E tudo muda tão rápido que você vai lá, estuda e já está defasado, né? E aí, quando você fala com a fonte do motivo de estar defasado, que são esse mundo pujante de startup que surge, morre e coisa e tal, você acaba aprendendo muito mais rápido. Né? E Semi, olha só, agora, só para o outro lado, né, que a gente tem aqui, que eu tô vendo, que eu lembro de cabeça, né? Estudantes aqui, tem o Caio, a Nicole, a Rawane, o Fred, o Murilo tá também. Então, assim, tem também o outro lado, coisas que eles têm ideias, ligas que querem desenvolver trabalhos, que você está na aceleradora também, que você pode ter uma mentoria e coisas desse tipo. Estou errado ou não? Estou errado, Cícero? Falei besteira? Eu mentoro muito, mas muito é isso mesmo. aluno. Eu mentoro os alunos da Liga Empreendedora da GV, o pessoal do INSPER, o pessoal da FAAP. Então, se precisar também, estou à disposição. E o Rubão, com os milhões que ele tem guardado no banco, o problema é que ele é mineiro, para abrir aquela mão ali vai ser um problema, entendeu? Difícil. É difícil ali, né, Cê, né? Então, gente, ontem eu fiz uma canjica que eu vou te contar, estou morrendo de saudade dela. Espera só, canjica, eu vou parar de gravar aqui, tá? Semi, muitíssimo obrigado. Pô, assim, não tenho nem palavras para agradecer. Espero que a garotada aqui que participou tenha tido mais, né, vontade de empreender. Só lembrar os futuros empreendedores que empreender no Brasil não é mole, o que tem de Receita Federal atrás e regulatório, como o Banco Central, não é brincadeira, não é fácil, não é que nem o Mark Zuckerberg fala, tá? Então, assim, vou parar de gravar aqui e a gente pode continuar depois. Muito obrigado. Só um minutinho.